Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos bem aí. Tenham tido uma virada de ano maravilhosa. Um feliz 2024 a todos. Que seja um ano excelente para todos aqui do canal, para os meus amigos, todo mundo aí que acompanha aqui. Deve ter sentido minha falta, né? Porque semana passada não teve vídeo, mas agora já teve. Então vamos lá, pessoal. Normalmente eu vou retomar a rotina aqui de um vídeo por semana, tá? Peguei mais uma semaninha de descanso aí. E, novamente, feliz 2024 a todos. E vamos lá aqui no Mobility Brasil. Bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, arquiteto de soluções na Cisco, CC Wireless, CWNE, CC Wireless Expert, Wi-Fi Cisco, CWNE Expert, vendor agnóstico, independentemente do tópico, eu posso discutir com vocês o Wi-Fi tranquilamente, tá legal? Hoje o tópico vai ser modelos de controladores wireless on-premises, vai conhecer um pouco dos modelos da Catalyst 9800 e um pouco da migração de iOS para 9800 na prática, tá legal? Então seguimos, pessoal. Primeiro é importante mudar, é importante passar para vocês que eu vou mudar um pouco a dinâmica, tá? Vou basicamente trabalhar com playlists agora, playlists menores, com vídeos menores, vídeos de 10, 15 a 20 minutos, tá? Por tópico, para ficar mais enxuto para vocês também, para absorver melhor o conhecimento também. E aqui é um pouco da playlist 4, tá? Então, eu estou iniciando com esse modelo de controladores wireless, depois funcionalidades básicas, modelo de AP, modo de operação das SAIs também. E aí, é importante depois desse vídeo, quando chegar no vídeo entendendo o modelo de configuração da WC9800 versus iOS, vai ser bem legal, porque eu vou fazer um deparo. Como é que eu faço na iOS? Como é que eu faço na 9800? Como é que eu faço na iOS? Como é que eu faço na 9800? Para vocês entenderem e associarem como é que eu faço de um lado e como é que eu vou fazer do outro. Que aí na prática, numa implementação, num projeto, vocês tenham esse entendimento e consigam associar as coisas. Por quê? A 9800 ela tem um modelo de configuração diferente da iOS. E aí quem está acostumado com a iOS tem um pouco de dificuldade. A iOS, pessoal, leia 5520, 8540, 5508, tá legal? Que são os modelos mais antigos aí. Depois a gente fica com a playlist com laboratórios diversos, onde eu vou fazer laboratório com Discovery do AP, com DHCP, DNS, configurando o SSID, configurando em modo local, modo centralizado, com a 9800, tá, pessoal? Aí vai ser focado na 9800 já, porque aí você já vai entender o modelo de transição, como é que funciona, vai ficar mais fácil para vocês também. E lembrando os vídeos anteriores, novamente, quem não teve a oportunidade, volte lá, assista a visão geral, operação básica da rede Wi-Fi, seja você um profissional júnior, pleno, sênior. Acho que é bem importante ter essa visibilidade, ter o entendimento. Mas a gente tem aquela impressão, nossa, eu conheço tudo, eu domino. E tem alguns pontos bem importantes que vão auxiliar vocês nos conceitos básicos, você ter o entendimento, poder explicar o funcionamento, a operação. Então isso vai ajudar muito vocês, tá legal? Então foi feito em duas partes, visão geral e operação da rede Wi-Fi, evolução da tecnologia. E por último, relembrando, acho que é importante rever esse vídeo antes dessa sessão. Fundamentos do de Cisco, visão geral funcional de controlador, protocolo CAPIOP, descoberto e outros modelos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui agora com o tópico de hoje, efetivamente, tá? Beleza? Sem mais delongas. Bom, pessoal, lembrando novamente, Next Generation Wireless da Cisco, tá? Hoje eu vou estar focado na controladora wireless, mas é importante relembrar o que é o Next Generation Wireless da Cisco, principalmente para a arquitetura on-premises. A gente tem algumas camadas bem importantes. Primeiro, a camada do Space, que é uma camada focada em serviços, por exemplo, traduzir os dados do negócio, quem entrou na loja, quem saiu da loja, quanto tempo ficou, disponibilizar um captive port customizado para o usuário, por exemplo. Além disso, em ambientes de escritório, se porventura eu tiver, como ele oferece serviço de localização, se porventura eu tiver algum Ruby AP ali, ele trabalha com DNA Center para localizar. Também faz a gestão de sensores BLE. Então, por exemplo, olha, tem um sensor aqui que é um sensor de umidade. Ele fala BLE. Eu posso usar os próprios access points junto com o Space para ter esse controle desses sensores, obviamente sensores homologados pela Cisco. Tá bom? Catalyst Center é uma ferramenta de gerência e visibilidade da infraestrutura, que vai trazer toda a parte de automação, análise de rede, inteligência artificial, todo o entendimento do que está acontecendo e proativamente auxiliá-los aí no dia a dia para a solução de problemas. Legal? Mais para frente eu vou ter sessões focadas no Catalyst Center, tá, pessoal? Porque a ideia é auxiliá-los, vocês na implementação, no dia a dia, na usabilidade, usando exemplos aqui que eu vou passar para vocês. Isso é bem interessante. E hoje, obviamente, o foco vai ser o controlador wireless.
Aliás, toda essa sessão é focada na controlador wireless, na operação da rede wireless Cisco, né? On-premise. Os APs vai ser em outra sessão, outro vídeo. E a parceria aí vai entrar em funcionalidades avançadas do 9800, que vai ficar justamente para o próximo vídeo. Beleza? Modelos de controlador wireless 9800. Então, pessoal, quando a gente está falando de modelos de controlador wireless 9800, está falando da nova linha de geração da Cisco, ela já está aí há alguns anos no mercado. Os clientes que têm aqueles controladores 5520, 8540, 7510, 3504, tem que planejar a migração para 9800, ela possui uma série de funcionalidades. No vídeo seguinte eu vou falar das funcionalidades avançadas. É importante ter visibilidade, que é um controlador que vai suportar os APs Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 e 6E, então aqueles APs mais antigos do Wi-Fi 4 e 3211N, que é uma tecnologia de 2009, ele não vai suportar. Então, é um controlador mais robusto, voltado para atender essa linha mais nova de equipamentos da Cisco. Bom, principalmente com Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e 6E. Beleza? Outro ponto, ele é um equipamento que ele pode ser implementado on-premises, na cloud, cloud pública, cloud privada. Você pode ter um controlador 9800 físico, no seu data center, ou no seu site central, no seu campus, na sua universidade. Você pode ter um virtual na AWS, tem vários modelos de implementação, vou citar alguns exemplos aqui, lembrando a sessão anterior. É importante ter visibilidade que hoje é um dos controladores mais implementados no mundo todo, tá? A Cisco é a líder de mercado nessa parte de Wi-Fi. E é um controlador que vai trazer, além da eficiência de RF, ecossistema entre os equipamentos. Interação com Apple, interação com Samsung, interação com a Intel, que é importantíssima. Às vezes o pessoal me pergunta, pô, Elton, mas traz um diferencial do 9800 aí, que eu não poderia ter em outros equipamentos. Vou lembrar para vocês, hoje o 9800 a gente tem a rede Wi-Fi infraestrutura Cisco, tem uma integração com a Intel, com a Apple e com a Samsung que traz a visibilidade do dispositivo. Ou seja, o dispositivo reporta para mim como é que está sendo a experiência dele na rede Wi-Fi. E para a Intel, por exemplo, placas Intel, que são 90% do mercado, ele reporta até o driver de rede. Eu vou mostrar isso no laboratório para vocês. Imagina que você está numa operação lá, e aí você pediu para o seu time atualizar os drivers, e você não tem certeza que eles atualizaram. Você vai usar a sua infraestrutura para você consultar essa base e mostrar para o seu time de endpoint, olha, atualizou. Além de outras funcionalidades que eu vou comentar no vídeo seguinte. Wireless Assurance, como é que está a saúde da rede Wi-Fi? Está tendo algum problema ou não? Interagindo com o Catalyst Center. Alta disponibilidade, programabilidade e escalabilidade. Por exemplo, a 9800 você pode fazer um upgrade usando o conceito de SSU que a gente chama, né? Que é quando você faz o upgrade, basicamente um impacto mínimo, quase nenhum impacto na sua infraestrutura, diferente do que acontecia na iOS, que tinha que rebutar todos os APs, por exemplo. E é justamente a Cisco que traz, une a liderança em rede com inovação em RF. Então, se a gente olhar bem, essa plataforma aqui, que a gente usa na 9800, é o iOS XE que a gente usa no nosso suítes da linha 9000. Beleza, pessoal? Então, no vídeo seguinte eu vou falar das funcionalidades avançadas. Quais funcionalidades são essas? Novamente, relembrando a seção número 1. Quais funções básicas de um controlador wireless que a gente vê no mercado aí? Básico. Controle central da parte Wi-Fi. Configuração dos APs. Gestão de software. Controle da operação de RF. Gestão de políticas de segurança. Monitoração e visibilidade do ambiente. Isso é o que a gente vê, em geral, nos controladores de mercado. Obviamente que a Cisco também tem essas funcionalidades, obviamente. Mas aí vem algumas funções avançadas que entram, que a gente vai detalhar no próximo vídeo. Visibilidade e controle de aplicações, alta disponibilidade, sem impacto na disponibilidade dos clientes, identificação de dispositivos Android, Apple, Windows e aplicação de políticas específicas, integração com a cloud da Umbrella para a parte de segurança, microsegmentação da rede, wireless IPS, onde eu consigo identificar ataques, tomar algumas ações, melhora o desempenho de dispositivos legados, binário para identificação de interferências, tomada de ações com base nessas interferências, a interferência significativa, eu tomo uma ação de forma imediata. QoS, que é muito importante, eu vejo plataformas aí de controladoras wireless que você não consegue customizar o QoS, principalmente para você priorizar tráfego de voz e vídeo, que é importantíssimo no dia a dia de hoje. Por isso que a gente vê ambientes de alta densidade, não estão com o QoS aplicado, não operando bem, uma questão de configuração, de otimização da infraestrutura. Integração com plataformas de gestão, no caso, Catalyst Center e dashboard da Merak, que a gente já anunciou, você vai poder colocar a controladora 9800 para monitorar no dashboard da Merak também. A partir de março é bem importante ter essa visibilidade também.
E o Catalyst Center para a gerência on-premise, que é a prioridade para você toda a parte de automação e gestão centralizada. Beleza? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Intel Apple Samsung Analytics, que é aquela integração que eu falei. O ISSO, que é o upgrade sem impacto. AI Power Save, AP Power Save e AI CDRM, que são funções que eu vou detalhar no vídeo seguinte, tá? Não quero tomar muito tempo esses pontos, mas notem que quando você vai avaliar um controlador wireless, não é somente gestão de APs, gestão de operação, se é o canal X, Y, você tem que ver outras questões para você avaliar o seu dia a dia, o seu operacional, as integrações que um vendor pode trazer ali para você também. Beleza? Pô, Ayrton, e quando a gente fala em escalabilidade desses controladores, qual é o meu posicionamento, né? Qual controlador eu tenho que posicionar? A gente tem um controlador embarcado, tá, pessoal, que é diretamente no API, são ambientes bem pequenos. Eu tenho usado mais para situações onde você precisa de um roteador, um SD-WAN, por exemplo, você quer ter uma controladora local, você pode subir em alguns roteadores nossos, a controlador wireless localmente lá também. Você precisa ter um modelo específico que você pode colocar dentro do router de SD-WAN, por exemplo. Mas eu diria que o AP como controlador é menos comum, tá? Mas já vi projetos, já implementei projetos assim. Controlador embarcada no switch também é possível, suporta até 200 APs. É mais focado quando a gente tem um modo de operação chamado Fabric SD Access. Eu devo citar isso numa sessão somente, voltar da Fabric mais na frente. Depois a gente vem com o modelo 9800L, que vai de 250 a 500 APs, com throughput de 5 a 10 GB, suportando de 5 a 10 mil clientes. Basicamente, esse controlador, se você quer sair de 250 APs para 500 APs, você precisa de uma licença de performance para ampliar essa capacidade. Depois vem 1000 APs, que pode ser uma controladora virtual, que suporte até 10 mil clientes. Leia controladora virtual, que pode estar na cloud pública, Azure, GCP, AWS, ou até na cloud privada, em VMware, KVM. 2.000 APs, vem um appliance físico 9840. 3.000 APs, eu posso ter uma controladora CL, né? Também virtualizada, na cloud pública ou privada. Note que controladoras virtuais você tem maior flexibilidade em relação ao dimensionamento. Essas controladoras, elas, obviamente, você quer maior capacidade, você vai ter um hardware superior ali. E por último, o 9880, que é um modelo que suporta até 6.000 APS, 64 mil clientes, 80 gigabits por segundo. É um modelo que a gente usa em ambientes de alta capacidade, que tem um volume grande de access points, ou múltiplos sites. Eu tenho usado esse modelo muito para projetos de estádio, por exemplo, devido ao número de endpoints que a gente vai ter. Como eu falei, pode ser um appliance on-premises físico, cloud público ou privado, ou diretamente no switch, desde que seja com Fabric SD Access, que vocês vão aprender mais lá na frente. Posicionamento dos controladores wireless 9800. Então, como eu falei, pessoal, o controlador wireless hoje não é necessariamente um equipamento físico que deverá ser instalado no data center, né? Então, a gente está falando aí que ele pode ser um equipamento que vai ser instalado no site central, numa universidade, ou no data center, ou até virtualizado na AWS, Azure, Google Cloud. E abaixo a gente tem algumas opções de posicionamento da 9800. Quais, quais opções são essas? Física virtualizada no data center, por exemplo, a cloud privada, né, dentro do data center. E aí eu vou ter links de WAN, física virtualizada diretamente no site, onde eu consigo gestionar os meus APs diretamente nesse local, por exemplo. Poxa, Wellington, eu gostaria que, sei, nesse site especificamente, eu gostaria de ter uma controladora dedicada. Eu gostaria que usasse o meu link de SD-WAN para chegar no data center. Pode acontecer? Pode. Algum ambiente muito crítico, você não quer ter essa dependência do seu link central, dos seus links para chegar até a gestão dos APs. Hoje, pessoal, é muito comum a gente ter projetos que você instalar a controladora no data center, obviamente, né? E você gerenciar essa controladora, gerenciar diversos sites usando o seu SD-WAN, por exemplo. Então, você tem uma confiabilidade hoje grande nessa arquitetura. Então, hoje não é comum você ter uma controladora para cada site, por exemplo. É mais comum você ter uma controladora centralizada no data center, ou numa cloud pública, ou numa cloud privada, por exemplo. E lá você gerenciar diversos sites. Porque você tem mecanismos hoje, que vocês vão entender na sessão mais à frente, mecanismo para quê? Se o AP perder a comunicação da controladora, ele entrar em modo de sobrevivência e continuar a sua operação normalmente. Ou seja, tirar essa preocupação em relação a possíveis falhas de comunicação com o seu data center, de comunicação entre o AP e a controladora wireless. Cloud pública, então posso colocar controladora wireless na AWS, na Azure,
ou no Google Cloud, e aí eu ter um SD-WAN aqui, um tunelamento entre esses sites, e eu conseguir gestionar os meus APs também, e embarcada diretamente no switch ou diretamente no Access Point, que aí são cenários mais específicos, né? No caso do Access Point, embarcada no Access Point ou embarcada dentro do roteador também, que é possível, em alguns sites menores, você tem essa opção, ou embarcada no switch, que aí seria para o Fabcast aí, que eu vou comentar muito mais na frente. Bom, migração de iOS para 9800. Poxa, Wellington, eu tenho minha controladora aqui 2504, 3504, 5508, 5520. Para onde eu vou, né? Vou pensar o seguinte, pessoal. Você tem uma controladora 2504, até 100 APs. A recomendação, no caso, é você ir para 9800L ou você ir para 9800L. Pô, Wellington, por que não a controladora embarcada nos APs Catalyst? Você pode colocar sim, não tem problema. 50 100 APs, só que é um cenário menos comum. Eu tenho visto mais o cenário de você ter controladora física ali, ou a virtual, ou replanejar o seu projeto para colocar uma controladora centralizada no data center, gestionando diversos sites, conforme eu comentei com vocês. 3504, de 100 a 150 APs. No caso, 3504, pessoal, ela vai de 250 a 500 APs, então ela, no caso da nova 800L, 3504 não. A 800L você consegue de 250 a 500 APs, então seria a substituição mais recomendada para esse caso, né? 5508, 5520, dependendo da quantidade de APs, pode, tem 300 APs, 400 APs. Você pode optar pela 9800L, com licença de performance, ou a própria 9800L, na cloud pública ou privada também, aí depende muito da sua infraestrutura. E o 9840, se aí você precisar de mais de 500 APs, 1000 APs, 2000 APs, que seria um modelo também recomendado, um modelo físico, além do CL, que é, como eu falei, cloud público ou privado. Por último, se você tem 8540, 8510, 7510, você vai buscar 9880, que é um modelo mais robusto, para você gerenciar diversos sites aí, uma capacidade gigantesca, ou até, se você estiver optando por uma controladora virtual, também pode ter no seu data center gerenciando múltiplos sites, usando esses APs como o modo Flex Connect, que é um modo aí altamente implementado, que permite que o AP tenha uma independência aí no data plane para direcionamento do tráfego localmente ali no site. Bom, pô, então legal, mas entendi que tem essa troca de equipamentos, tal, sairia desse modelo e iria para esse modelo, mas eu queria entender um pouco mais. O que eu preciso fazer, além de substituir o modelo, além de fazer, planejar essa substituição? Qual que seriam os passos que eu tenho que ter? Então, pessoal, antes da gente ter esses passos, vou relembrar um conceito muito importante para vocês, que é importante nessa transição. Eu comprei o 9800, estou com 5520, eu preciso, a migração não é de imediato, tirar um, colocar o outro. Você vai colocar os dois em paralelo, fazendo a transição pouco a pouco. Então, você tem um processo ali. E esse processo, para esse processo é importante entender um conceito base, que é o Mobility Group. O que é o Mobility Group? Mobility Group, a gente sabe que na rede Wi-Fi, a mobilidade, o usuário, quando está na rede Wi-Fi, ele quer mobilidade, ele quer sair de uma API para outra API, fazer roaming, ter a capacidade de fazer um roaming sem impacto. Então, ele quer essa disponibilidade, ele sair de uma API para o outro, reassociar. Isso é normal, o usuário espera isso hoje. Então, até a pandemia, a gente sabe que acelerou muito esse processo. O Mobility Group, pessoal, é um conceito nas controladoras Cisco utilizado para quê? Para você conseguir compartilhar informações entre os controladores wireless. Então, por exemplo, usuários, controlador X, tem alguns usuários aqui, ele vai lá e compartilha o controlador Y, porque ele tem outros usuários ali. Vocês vão ver o exemplo ali. E basicamente eles têm um sync de database. E à medida que você se move de um AP que está no 5520 e um AP que agora está no 9800, você tem um roaming transparente entre eles. Você não tem impacto. Você tem um roaming ali sem você gerar impacto na sua conectividade, por exemplo. Então a ideia é evitar interrupções nessa transição. Como eu falei, se você tem um controlador iOS e colocou um 9800, você não vai tirar um e colocar outro de vez. Você vai ter um processo de transição, janela de manutenção, uma série de processos ali relevantes que você precisa fazer no dia a dia. Isso é especialmente, pessoal, quando a gente tem ambientes grandes, né? Quando a gente tem grandes áreas, grande volume de access points, você quer manter uma conectividade consistente, políticas de segurança consistentes
e uma configuração de rede ali unificada, por exemplo. Só que aí a gente tem alguns desafios, né? Primeiro, ele tem alguns tipos de roaming, né? O roaming dentro do mesmo controlador, que a gente chama de intracontroller, e o roaming entre controladores, que a gente chama de intercontroller. É importante entender isso também. E a necessidade de oferecer que o roaming seja contínuo, ele seja rápido, preservando a segurança. O que seriam os mobility groups, né? Além da definição? Então, mobility group nada mais é do que um pareamento, tá, pessoal? Então, onde eu vou trocar essas informações. Onde, basicamente, eu tenho o controlador 1 aqui, que é o controlador A aqui, controlador B, controlador C, certo? Eles vão formar um túnel entre eles, e nesse túnel eles vão compartilhar a informação entre eles. Por exemplo, olha, eu tenho esses clientes conectados aqui. Quais são os seus? Ah, os meus são esses. Ah, e quais são os seus? E quando você fizer a transição de um AP que está num controlador e for para um AP que está em outro controlador, você ter essa migração transparente. Ou seja, eles já conhecem você, independentemente se você está no AP do controlador X, da controlador Y, você tem essa transparência na transição, porque eles estão compartilhando dados, estado dos clientes, carga e até o tráfego. Pô, Ayrton, mas o que eu precisaria fazer para eu fazer essa transição? Imaginando que eu tenho um 5520, eu tenho um 8540, eu tenho uma 3504, quais seriam os passos que eu preciso tomar para eu fazer essa transição de forma transparente? Então, primeiro, pessoal, a gente tem um conceito chamado de Interrelease Controller Mobility. Você precisa colocar a sua controladora iOS, seja ela 5508, 5520 ou 3504 ou 8540, em versões específicas para que os controladores a 9800 possam falar com o seu controlador iOS. Por exemplo, a 810 é usada para os controladores 5520, 8540, 8504 e 85 IRCM para o 5508. Então, você precisa estar nessas versões. Outro ponto, pessoal, é que a migração, a gente sabe que não é algo que acontece da noite para o dia. Você vai ter algumas etapas. Primeiro, você precisa, por exemplo, programar o upgrade do seu parque, o upgrade dos seus controladores para versões que elas consigam falar com a 9800. Depois, você vai adicionar a 9800 e ancorar elas. Ué, como assim? Então, imagina que eu tenho lá, o controlador iOS está com 2 APs antigos, certo? 9800. E eu tenho aqui a nova 9800, tá legal? Beleza? Um Wi-Fi 6E. É importante, pessoal, ter visibilidade que na versão 17.9.3 consigo suportar tanto os APs Wi-Fi 5 e 1 quanto os APs Wi-Fi 6, e 6 na mesma versão do software. Então, basicamente, você consegue ter todos aqui na mesma controladora wireless, tendo o AP Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 6, não importa. Beleza? Uma vez que eu tiver eles no ambiente, o que eu vou fazer? Criar mobility group entre eles. E esse mobility group eu vou trocar informações. Por exemplo, quem está conectado aí? Ah, XYZ, o Wellington, William, José, Carla. Eles estão compartilhando para quê? Para que você tenha um roaming transparente nesses domínios de roaming. Imagine, por exemplo, eu tenho aqui o piso 1, piso 2 e o piso 3. Eles têm APs em controladoras diferentes. Quando você sai de um piso e vai para o outro, você tem que ter um roaming transparente. Além disso, no ambiente que vocês tiverem uma anchor controller, uma controladora que vai concentrar o tráfego da rede de visitantes, por exemplo, centralizado atrás de um firewall, você vai tunelar esse tráfego, você também precisa fazer essa configuração de tunelamento. Outro ponto importante. Desculpa. Pessoal, somente em Configure Mobility Group em controladoras que estejam gerenciando os mesmos sites. Por exemplo, peguei um caso que eu estava olhando a configuração, um cliente falou, mas tem um Mobility Group configurado aqui, uma controladora que está em São Paulo e a controladora que está lá em Recife. Num processo de transição. Entende que a ideia do Mobility Group ela é diferente? É você compartilhar dados e APs que estejam no mesmo site. APs que você possa fazer a transição de um piso para o outro. Então, se configurar Mobility Group do controlador que está em São Paulo e outro que está em Recife. Faz sentido, o usuário nunca instantaneamente vai se teletransportar ali para fazer um roaming de um site para o outro. Então não faz sentido, tá, pessoal, configurar Mobility Group em parte da WLC que esteja em São Paulo, que gerencia os APs da região de São Paulo, para falar com o WLC via Mobility Group que esteja em Recife. Não faz sentido algum.
Então, você vai pegar os partes controladores 9800 que vão gerenciar São Paulo, 5523 São Paulo, 8540 São Paulo, eles vão falar entre si e vai programar essa transição. Esses controladores não precisam falar com controladores de outros estados. Beleza? Isso aí. Migração para 9800, cenários comuns de cliente. Então, aqui vocês vão entender os cenários mais comuns de transição. Né? Cenário A. Imagina que o cliente ele tem lá 5520, 8540, 3504, ou você, cliente, tem esses equipamentos, ou você tem a 5508. O que é mais comum acontecer? Você tem alguns APs lá, Wi-Fi 5, nesses controladores, 5520, 8540, 3504. Na 5508 você vai ter alguns APs 802.11n, são antigos, pessoal, tecnologia de 2009, então é importante fazer a substituição. E APs Wi-Fi 5 ali, Wave 2, porque ainda são APs que são suportados na 5508. Qual que é o objetivo principal? Migrar o controlador. Migrar para o controlador 9800 e os APs catalíticos. Como é que eu faço isso, Wellington? Primeiro cenário, pessoal. Queria explicar para vocês. Deixa eu tirar aqui, por mais para cima aqui que está melhor. Beleza? Então vamos lá. Primeiro cenário que eu quero explicar para vocês, cenário A. Então eu tenho lá uma 5520, uma 3504, tá, pessoal? Uma 3505. Erro aqui de digitação. Então eu tenho lá uma legenda aqui, verdinho AP Wi-Fi 5, azulzinho AP Wi-Fi 6, marronzinho AP Wi-Fi 6. Aqui nesse cenário A, eu tenho lá um controlador 5520, 3504, 8540, que ele tem APs Wi-Fi 5 e APs Wi-Fi 6 já. Então esse controlador está na versão 8.10, por exemplo. Beleza? Qual que é o melhor cenário, né? Se eu tiver APs da linha APs Wi-Fi 5, todos os APs são suportados na 9800. Então, eu posso iniciar a migração desses APs colocando eles na 9800. Beleza? Então, eu posso já migrar. Só que é importante ter verdade que a licença de DNA é obrigatória. Então, sempre que eu for colocar na 9800, eu preciso de uma licença DNA. E aí, se você, porventura, já tinha comprado para esses APs antigos, você vai aproveitar na 9800. Se você não comprou, você vai precisar, de fato, desse licenciamento lá para você poder colocar esse AP dentro do 9800. Beleza? Imaginando o cenário, pô, Arthur, eu já tenho a 9800, estou comprando a 9800, já tenho licenças DNA nos meus APs antigos também. Excelente. Essa migração tranquilamente. Você pode pegar o seu AP do Wi-Fi 5, colocar na 9800, já tem licença de DNA para eles, ou comprou licença de DNA para o seu parque, faça essa transição tranquilamente. Beleza? Tá, Arthur, entendi. Então, se eu tiver APs do Wi-Fi 5, se eu colocar na 9800, se eu tiver o Wi-Fi 6 que está na 5520, eu também consigo colocar na 9800. Preciso da licença de DNA. Mas quais seriam as etapas aí? Então, um exemplo, pessoal. Então, primeiro, você vai adicionar 9800, certo? Como a gente está vendo aqui. Vai atualizar 5520 para 8.10, se já não estiver, como nesse caso aqui, para ela suportar o IRCM que a gente comentou anteriormente. Vai criar um Mobility Group entre as controladoras. Aí você vai se planejar para comprar APs Wi-Fi 6, 6 aqui é o mais recomendado, tá? Mas, como eu falei, se você tem APs Wi-Fi 5, você pode colocar na 9800 tranquilamente. Não tem problema. A 9800 suporta esses APs. Quais são esses APs? Linha 700, 800, 3802, 2802, 1562, esses APs Wave 2, tá bom? E aí você pode fazer uma substituição de AP um por um, se você tiver certeza que a cobertura está boa no ambiente. Eu sempre recomendo fazer uma revisão, site survey. Às vezes o pessoal acha que, pô, eu tenho um Wi-Fi 5, vou colocar o Wi-Fi 6, vai resolver o meu problema. Você tem um problema de cobertura, de capacity, somente trocar a tecnologia não vai resolver. Não deixe o mix de APs no mesmo andar. Então, você busca fazer uma migração por áreas. Peguei imagina que você tem várias janelas. Pô, eu não consegui migrar o prédio inteiro numa janela. Tudo bem. O que você vai fazer? Pega andares, 2 andares e faz por andar. Ou faz um andar por janela, 2 andares por janela, 3 andares por janelas, de forma a você ter um controle daquela migração. Beleza? E aí você vai mover os APs para 9800 e desativar a 5520. Então imagine esse cenário aqui, eu tenho a 5520, certo? Ela tem alguns APs já, então, basicamente todos os APs estão nela, adicionei a 9800, beleza? O que vai acontecer? Eu vou criar o Mobility Group e vou fazendo a migração pouco a pouco. Que migração é essa? Configurei o Capoac Mobility Group, vou colocando os meus APs na 9800, como vocês podem ver aqui, né? Criei o Capoac Mobility Group,
estou migrando os APs para 9800, uma vez os APs todos na 9800, eu posso continuar com meus APs Wi-Fi 5 lá, por exemplo, na 9800, falei, é suportado, tem uma licença DNA, e já planejar a substituição desses APs Wi-Fi 5, por exemplo, para os APs Wi-Fi 6, ou até APs Wi-Fi 6E, já para a tecnologia mais nova. Esse dia eu estava conversando com um cliente, ele falou para mim assim, pô, ainda tem uma P802.11. Eu falei, poxa, senhor cliente, mas esses APs têm tecnologia de 2009, e eu vejo que você está planejando substituir os APs do seu escritório. Será que não vale a pena você reservar o budget que você teria para você fazer refresh do seu escritório, que tem Wi-Fi 5, já tem Wi-Fi 6, ao invés de você ir para o Wi-Fi 6, nesse momento, pegar esse budget e trocar os seus APs 11N, que são os mais críticos, que estão em ambientes críticos? Falou, pô, Wellington, faz sentido a sua recomendação. Então, pessoal, se você tem APs de tecnologias antigas, você tem APs com Wi-Fi 5, EV2, Wi-Fi 6, que podem ser usados no 9800, troque esses APs muito antigos, porque você não vai ter mais suporte, é um equipamento muito legado. Não façam esse planejamento, um conselho que eu dou para vocês, tá bom? E aqui é um exemplo de migração. Então, imagina que eu tenho um térreo, certo? Aí eu tenho o térreo aqui. Esse térreo, os APs vermelhinho aqui, pessoal, ele já é diferente. O que está vermelhinho está na 5520, o que está roxo vai estar na 9800. Então, eu tenho o térreo e tenho o primeiro andar. Aí imagina que eu tenho um térreo gigantesco. Eu queria fazer a janela só no térreo. Esse térreo tem, não sei, 50 Ps. Pô, eu gostaria de fazer a migração do térreo primeiro. Na janela 1, você vai migrar aqueles 50 Ps. Para aqueles 50 Ps, você já tem o Mobility Group aqui, certo? Você vai pegar esses 50 Ps e você vai migrando. Ó, vocês vão para 9800. Beleza? Uma vez que você migrou na primeira janela do térreo, você vai lá, faz todo o teste roaming, vai para o segundo andar, vai que a transição vai ter um transparente. E depois, em outra janela, tem mais 50 Ps, você vai migrando o primeiro andar também até você finalizar todo o seu ambiente. E por fim, tirar a 5520 e deixar somente a 900. Beleza? Esse aqui seria o cenário A. Cenário B. Deixa eu colocar minha cara para cá. Cenário B. Então, cenário B, pessoal, basicamente é um cenário assim, onde você pode ter uma controladora 5508, uma controladora mais antiga, por exemplo, bem mais antiga. Essa controladora que eu acho que já existia antes de eu começar a trabalhar na área em 2010. Beleza? Então, é uma controladora que ela vai estar gerenciando os APs 802.11n, leia 3502, 3602, 2602, 1040, 1140, e APs Wi-Fi 5, em alguns casos já, a linha 700 e a linha 800. Só que a 5508 ela não suporta APs com Wi-Fi 6 e 6E, além de não ter mais suporte, né, na prática. O usuário, então, o usuário vai precisar adicionar uma controladora 9800 primeiro, comprar essa controladora 9800, e os APs 11N vão precisar ser substituídos, voltando naquele exemplo que eu dei do cliente. Pô, eu estou pensando em ampliar meus escritórios aqui. Poxa, mas seu escritório você tem Wi-Fi 6, você quer ir para 6E, você tem Wi-Fi 5, quer ir para 6, mas você ainda tem esses sites aqui com N. Será que vale a pena você pegar o budget e trocar esses APs N? Porque não tem mais suporte. Nenhum vendedor hoje dá suporte. Esses APs são muito antigos, pessoal. Tá bom? Não é um caso somente da Cisco, tá? Isso vale para qualquer vendedor. E aí, qual que é o primeiro passo? Então, eu vou colocar 5508 na versão de RCN. Vou adicionar a 9800 e ter certeza que ela tem licença de DNA válida com a Smart Account da Cisco. E o ROM ele vai ser transparente durante essa migração. Imagina que eu tenho aqui na 5508, certo? APs N e APs AC. Beleza? Então, eu coloquei a 9800, configurei o Mobility Group entre as duas, certo? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou substituir os APs Wi-Fi 4, que são N, por APs Wi-Fi 6, por andares, preferencialmente, ou por blocos, para que eu tire esses equipamentos de lá. Vou mover os APs Wi-Fi 5 para 9800 e vou fazer a migração por andar, por setor. Ou para o prédio inteiro, depende da sua janela, tá? E por último, desativa 5508 e substitui os APs Wi-Fi 5 futuramente por novos APs Wi-Fi 6. Porém, lembrando, o Wi-Fi 5 é suportado na 9800. Aqui é um segundo passo, né? Já estou com o Capoeira Mobility Group criado. O que eu vou fazer? Tirar meus AP 812N, substituir eles por AP Wi-Fi 6 e já colocar todos na 9800
unificando aí a minha infraestrutura, fazendo a minha migração de forma transparente, sem impactar o ambiente. Beleza? Aí, pessoal, queria saber se tem algum processo aí de migração da configuração, né? Dentro da controladora 9800, pessoal, tem um recurso chamado iOS Config Translator, que você justamente consegue fazer a tradução de configuração importando uma configuração da iOS que você tinha. Então, você vai fazer um upload dentro da própria controladora, tá? Na ferramenta interna dela. E ele já vai traduzir, mostrando para você o gráfico de pizza, mostrando ó, as configurações que ele conseguiu traduzir e as que ele não conseguiu traduzir. E a configuração que ele gerou com base na configuração da iOS. Então, ele pegou a configuração da iOS, traduziu, gerou essa configuração para 9800. Beleza? Uma vez que você gerou essa configuração, ele vai mostrar para você as configurações que não são suportadas, as configurações que ele não conseguiu fazer a tradução diretamente. Aí você justamente precisa fazer as modificações diretas no dispositivo ou direto no script que foi gerado, como reeditar as senhas, alterar os IPs, detalhes de porta ou de alguma aplicação que você queira executar. Aí vem a pergunta. Mas, Wellington, você tem usado o iOS Config Translator? Sim, pessoal, tem os profissionais usando. Só que, ao meu ver, pessoal, além de você utilizar a ferramenta somente, você tem que fazer a migração, e fazer a migração, você precisa entender o modelo de configuração na 9800. Precisa entender. Não adianta ir lá, traduzi, apliquei, migrei, beleza. Aí qualquer pergunta que tiver na 9800, poxa, não sei o que está acontecendo. Por isso, como eu falei na última sessão dessa playlist, eu vou citar essa questão, explicar o processo de migração, porque o modelo de configuração 9800 é diferente da iOS. Em relação a como você configura, o modelo de 9800 é baseado em tags, modelo diferente. Você configurar um Flex Connect Group, como fazia na iOS. E aí, é na sessão, no final dessa playlist, que eu vou falar, entendendo o modelo de configuração 9800 versus iOS, o passo a passo de migração da configuração da iOS para 9800. E aí, se vocês quiserem ter esse conteúdo mais cedo possível, busquem documentações da Cisco de 9800 Configuration Model. Lá ele vai estar explicando como é que é o processo, como é que funciona a configuração da 9800. Beleza? Chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Foram quase 40 minutos. Acho que consegui ficar ainda dentro do tempo que eu espero de 10 a 20 minutos por tópico. Porém, a ideia é passar o conhecimento. Eu queria dizer para vocês que no próximo vídeo eu vou falar sobre funcionalidades básicas e avançadas da 9800. Vou detalhar como é que funciona o Clean Application Visibility Control, qual que é a importância desses recursos, o Intel Analytics, o que isso traz de benefício para o seu dia a dia, para a sua operação, para o seu projeto, e a SDRM, como funciona isso. Vocês vão entender a importância desses recursos na sua infraestrutura, o quão isso traz de diferencial para o seu dia a dia, para a sua operação, para o seu troubleshooting. E aí, mais à frente, modelos de APs, modos de operação, e depois a gente volta no modelo de configuração aqui, para aí vocês vão ter todo o embasamento, né, básico da arquitetura Catalyst aí para vocês planejarem a migração de vocês, inclusive de configuração. Como eu falei, playlist 5 laboratórios diversos, desde o Discovery até configurações de SID, uma série de coisas aqui que vocês vão ter aprendido e vão ver na prática isso em funcionar. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando aqui o Mobility Brasil, tá? É um prazer estar fazendo esses vídeos para vocês. Estou à disposição, se tiverem dúvidas, podem me procurar. Eu sou um profissional super acessível aqui dentro da Cisco, tá legal? Então, mais uma vez, obrigado a todos. De novo, feliz 2024. Um abraço. Tchau, tchau.